Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos, e paz seja convosco. Amém? Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez. Quinta-feira da vitória. Que bom que você entendeu. Chamada do Espírito Santo para estar nessa reunião aqui. Deus está entre nós. Já temos nos movido em adoração. E estamos crendo que há uma atmosfera muito favorável para que a palavra do Senhor se manifeste no nosso meio. Eu quero com alegria honrar mais esta oportunidade e honrar também, sempre com muito prazer, os meus pastores, pelas tantas oportunidades que eu tenho tido de estar neste altar ministrando a palavra. É sempre tão bom a gente estar em qualquer lugar ministrando a palavra, mas quando um obreiro ele tem o desprazer de não ter a honra do ministério ao qual ele faz parte, isso é uma coisa muito triste para um obreiro. Então, para mim, como pregador, como pastor, é uma alegria enorme saber que eu desfruto da bênção, da confiança do pastor Silas Malafaia, do pastor Dilton. Então, isso para mim é uma alegria, um respaldo enorme para o meu ministério. Todos os lugares que eu vou, eu mostro as fotos aqui, olha eu lá, aqui sou eu aqui, tá, né? Porque é um respaldo enorme para o nosso ministério saber que temos a confiança da nossa liderança. Deus seja louvado. Pegue sua Bíblia, abra comigo em Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo de número... Perdão, capítulo 13, versículo de número 20. Números, capítulo 13, versículo 20. Glória a Deus. Números, capítulo 13, versículo 20. Quem encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Está escrito também, como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 23. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Quantos podem dizer amém esta noite? Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa trajetória de vida, quando olhamos para trás, todos nós aqui, somos capazes de identificar alguns erros que nós cometemos na trajetória da nossa vida. Todo mundo é inerente ao ser humano, a falibilidade é inerente ao ser humano. Ninguém está alheio a isso, a falibilidade é inerente ao ser humano. Mas quando você olha para trás, quando eu olho para trás, quando nós percebemos os erros que nós cometemos na trajetória da nossa vida, nós vamos perceber uma outra coisa, que você já sabe, eu só estou te lembrando, que sobre esses erros que cometemos, eles são divididos, eles poderiam ser divididos entre erros de menor e de maior impacto sobre a nossa trajetória. Existirão alguns erros que nós cometemos que a gente foi capaz de se reorganizar, de perceber a tempo e de seguir em frente sem que aquilo tivesse impactado quase nada a nossa trajetória. Já outros erros, como eu sou capaz de identificar e de admitir, e creio que você também seja capaz de identificar e de admitir, eles tiveram um maior potencial de impacto sobre a nossa trajetória. É só você olhar e você vai perceber que você pode ter perdido algum tempo da sua vida lutando por uma causa errada, acreditando numa pessoa que não deveria, se movimentando de alguma forma, em algum momento, e que você hoje percebe que se você não tivesse feito daquela maneira, você poderia estar vivendo um outro tempo, você poderia estar usufruindo de outras coisas. Então, esses erros de menor e de maior impacto, eles ficam muito claros nessa história bíblica que nós estamos aqui diante de nós. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui um momento decisivo. E eu vou grifar essa expressão para você. Um momento decisivo. E por que eu estou grifando essa expressão para você?
Porque se nós pensarmos nesse tipo de erro de menor e de maior impacto, nós vamos concluir uma coisa. A gente precisa tentar evitar ao máximo que esses erros de maior impacto aconteçam nesses momentos decisivos. E que momento decisivo é esse? Um momento onde o povo de Israel estava, numa linguagem futebolística, na cara do gol. Estava tudo pronto e eles estavam nas proximidades da fronteira com a terra prometida. Era entrar, sondar, produzir um relatório, voltar para o arraial, o povo se inflamar pelo desejo, subir, conquistar, possuir e acabou. Mas ocorreu exatamente aqui um episódio que fez com que aquilo que era para ter acontecido em poucos dias ou semanas tivesse demorado 40 anos para acontecer. Eu quero chamar a sua atenção na noite desse dia, o Espírito de Deus quer chamar a sua atenção na noite desse dia, para que você creia. Eu estou falando isso, eu estou pregando essa palavra, eu vou dizer para você o que eu vou dizer agora, debaixo de uma autoridade de Deus. Nós estamos vivendo um momento decisivo. E tudo que o nosso adversário quer é que nós cometamos falhas agora. Falhas de grande impacto que venham a retardar um tempo que pode começar a ser vivido por mim e por você agora. E eu vim de Deus aqui profetizar uma palavra. Nessa hora, nesse tempo da minha vida e da sua vida, onde nós estamos vivendo um momento decisivo de entrada numa terra, de possessão de uma herança, de tomada de uma conquista, o Espírito de Deus vai iluminar tua mente, vai iluminar teu coração, vai guiar as tuas decisões, vai orientar as tuas alianças e nada vai impedir que você viva nesse tempo a plenitude do que está para chegar. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você pusesse alguém que está do seu lado no clima disso, desse uma boa chacoalhada nele e dissesse: você não pode errar agora. Fala para ele aí, briga com ele, você não pode errar agora. Você teve outros momentos, agora não. Agora não, você não vai comprometer um cronograma que o céu já estabeleceu para que você viva aquilo que Deus deseja que você... Oh, bendito o nome do Cordeiro. Eu quero observar essa história com você, entender esses movimentos. Sabe quando você vê uma coisa acontecendo muito rápido, e aí você usa aquele recurso de colocar em câmera lenta, e aí você consegue pegar um movimento e analisar esse movimento em câmera lenta, você perceber o que aconteceu naquele movimento. O pessoal da banda aí, com certeza, já fez muito isso, né? Aquelas videoaulas, né? Aí você vai e botava em câmera lenta, você tentar ver o que o camarada fazia naquela hora. Quando você coloca um movimento em melhor análise, você entende a natureza do movimento. Então, qual foi o movimento que o povo de Israel tomou? Murmuraram contra o Senhor, desacreditaram da capacidade deles e, consequentemente, do próprio Deus, de colocá-los aonde Deus disse que os colocaria. E esse movimento colocou uma geração inteira para perecer. E 40 anos se retardaram para eles entrarem na terra prometida. Observe, essa história começa com Moisés, no capítulo 13, chamando 12 representantes para as 12 tribos de Israel. Cada um desses representantes deveria formar, portanto, um grupo de 12 espias. Esses 12 espias fariam uma incursão à terra prometida, a Canaã. Essa terra estava ocupada, não era por gente, digamos assim, muito pacífica, e também não era por gente fraca. E a instrução de Moisés foi para que eles estivessem naquela terra, sondassem, observassem, produzissem um relatório a respeito do potencial dos adversários. E esse relatório, inclusive, deveria ser um relatório material. Por quê? Porque Moisés disse: colham uma amostra da terra, vejam se ela é boa, se ela é fértil, e tragam para o arraial uma amostra, colham de lá, alguma coisa de lá, e tragam para cá. É claro que a ideia de Moisés era que esse relatório pudesse incendiar o povo a acreditar naquilo que Deus estava por fazer. Pois bem,
Esses 12 espias foram então enviados a essa missão. E como muita gente aqui já sabe, outros não, outros vão lembrar, dentre esses 12 espias, 2 homens nos chamam a atenção. Por favor, repita após mim: Josué e Calebe. O que Josué e Calebe vão fazer, a forma como eles vão se comportar, será decisiva para que o destino selado sobre eles não fosse o mesmo selado sobre os outros. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que de todos aqueles milhões que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Porque exatamente pelo espírito que eles demonstraram, pelo coração que demonstraram, pela motivação que demonstraram, pelas palavras que disseram, desses 12, 2 demonstraram um espírito diferente: Josué e Calebe. Agora, observe, a Bíblia diz então que esses 12 homens vão, e eles vão peregrinar nessa terra durante 40 dias. Quantos dias? Quantos dias? É interessante que 40 na Bíblia é um número muito simbólico, muito poderoso. A simbologia não sou eu que inventei. É uma simbologia bíblica legítima, real. 40 na Bíblia é um número cíclico. 40 na Bíblia fala de um ciclo perfeito, um ciclo fechado. Um tempo que se inicia, se desenvolve e se conclui. Eu quero que você compreenda uma coisa a respeito dos ciclos da nossa vida. A nossa vida, ela é composta por ciclos. Se você olhar para trás, você vai perceber que houve um ciclo na sua vida. Um ciclo onde você trabalhou numa empresa, um ciclo onde você morou numa cidade, um ciclo onde você congregou numa igreja. Ciclos. E o que existe, o que acontece, o que é possível? É preciso entender e considerar sobre o ciclo. Todas as vezes que um ciclo se fecha, automaticamente um outro começa. Mas a forma como você viveu e se comportou nesse ciclo vai determinar como será o seu próximo ciclo. Então, 40 dias fala de um ciclo fechado. Eles vão sair desse período, sair desse ciclo para um ciclo novo. E o que é que vai acontecer nesse ciclo novo? Para a grande maioria dos que estão ali, será um ciclo de derrota, será um ciclo de morte, será um ciclo de ruína, porque eles decidiram fazer a coisa do jeito errado. Mas para Josué e Calebe, esse novo ciclo será vivido de um jeito diferente. Eu quero que você acredite no que eu vim de Deus profetizar aqui. Você pode ter entrado junto com alguém e ter vivido junto com alguém um ciclo, mas vocês podem sair para viver ciclos diferentes. Alguém está me entendendo? Eu não sei você, mas eu já olhei para trás da minha vida e percebi que vivi durante um tempo com alguém, um tempo de parceria, um tempo de proximidade, um ciclo, mas quando saí daquele ciclo, eu tomei um rumo e alguém tomou outro rumo, porque a decisão que você toma, as atitudes que você toma, elas vão determinar qual vai ser e como será o próximo ciclo da sua vida. Então não se assuste se você hoje enxergar pessoas vivendo uma coisa completamente diferente da que você está vivendo. Você está na bênção, alguém está numa situação deplorável, difícil. Você está vivendo um tempo de paz, alguém está em guerra, mas ano passado estava todo mundo junto. E por que agora estão vivendo ciclos diferentes? É por causa do comportamento que cada um tomou lá atrás. Então considere, esses 12 homens vão ficar lá 40 dias. Quando terminados esses 40 dias, eles voltam para o arraial, trazendo, segundo diz a Bíblia, uma amostra. Eu disse trazendo o quê, gente? Muito fraco. Trazendo o quê? Eles voltam para o arraial trazendo uma amostra. Só que, na verdade, eles já voltam divididos. Eles foram como um grupo coeso e eles voltam divididos. 10 já estão de um lado e 2 estão de outro. Estou mostrando para você como as coisas mudam. Como caminhadas que começaram juntas podem não terminar juntas. Tudo depende daquilo que alguém decidiu acreditar e daquilo que alguém decidiu não acreditar. Quando eles voltam, 2 estão de um lado, 10 estão de outro. A coisa está declaradamente contrastante. Porque tem Josué e Calebe com o espírito de fé, acreditando, motivados. E tem 10 do outro lado, numa posição completamente diferente. Mas eles traziam
Segundo diz a Bíblia Sagrada, uma amostra. Essa amostra é uma amostra tão poderosa, irmão, tão exuberante, tão tremenda, que a Bíblia diz que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uvas. Pense nisso. Era uma coisa muito tremenda. Aquilo servia para mostrar o quanto a terra era boa. Aquilo servia para mostrar o quanto a terra era produtiva, o quanto era fértil, o quanto era exuberante, o quanto era maravilhosa. Aquilo deveria ter servido como um estímulo, como um fomento para que toda a congregação dissesse: vamos subir, vamos possuir, vamos conquistar, o Senhor é conosco. Mas aquela amostra não conseguiu servir para eles, atender para eles o propósito normal de uma amostra. Toda amostra é uma miniatura. É só um jeito de você ser despertado no seu desejo e na sua vontade de ter mais. Não existe amostra de perfume de 100 ml. Pode existir um brinde que você recebeu. Você pode ter ganhado frasco. A amostra é sempre a redução. É sempre o desejo de você ter um pouco para querer mais. Vamos lá. Ter um pouco para querer. Ter um pouco para querer. Aquele cacho de uvas era grande, mas era uma amostra. Era bonito, mas era uma amostra. Era exuberante, mas era uma amostra. Eu quero que você entenda e acredite no que eu vou lhe dizer agora. Por mais que aquilo que você está vendo agora possa parecer bom, possa parecer exuberante, possa parecer bonito, creia no que eu estou te dizendo, é só uma amostra. Quando nós cometemos a falha de nos ater demais àquilo que é uma amostra, nós perdemos a percepção daquilo que é inteiro, do todo, da terra, da produtividade. O desejo de Deus nunca foi que a congregação estivesse ali, olhando aquela amostra, venerando aquela amostra, cultuando aquela amostra. A amostra é só um jeito de despertar o teu interesse para se transferir, em definitivo, para o lugar de onde a amostra veio. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa reunião pode estar boa aos seus olhos, aos meus também está. Esse culto pode estar abençoado aos seus olhos, ao meu também está. Mas daqui a pouco ele termina, daqui a pouco as uvas acabam, daqui a pouco o cacho se esvai, e é aí que a proposta de Deus se mantém de pé. Ou você vive a amostra, ou se muda de vez para o lugar onde a coisa acontece. Alguém está me entendendo nesta noite? Você não pode viver apenas de um momento, de um tempo, de uma amostra, de um culto, de uma reunião, de uma efusão, de uma mensagem. Deus está dizendo para alguém essa noite: pega a tua vida e transfere ela em definitivo para o lugar da minha promessa, porque eu não chamei você para viver de aperitivos e nem de amostras, mas para ser plantado no lugar que emana leite e mel. Eu quero que você compreenda e observe quais são os perigos. Veja os riscos de alguém que vive por amostras. A Bíblia Sagrada diz que daqui a pouco a coisa aqui vai ficar clara, vai ficar aberta, sabe? Vai ficar às claras completamente. Sobre o que, pastor? Sobre o coração daqueles 10. Mas não tinha uma amostra ali? Tinha. Mas daqui a pouco eles vão abrir a boca. Mas não tinha um fruto na mão deles? Tinha. Mas daqui a pouco eles vão abrir a boca. Mas eles não estavam carregando um negócio bonito, pregador? Estavam. Mas daqui a pouco eles vão abrir a boca. E daqui a pouco você e eu vamos descobrir uma coisa: que existe uma diferença muito grande entre o fruto que alguém carrega e o fruto que alguém produz. Muito grande essa diferença. E por que essa diferença é importante de ser observada biblicamente na noite desse dia, pregador? Por quê? Porque carregar um fruto, pode ser apenas o exercício de ter passado num lugar bom. E a verdade é que muitas das pessoas que empolgam a gente com os frutos que amostram, são pessoas que simplesmente passaram em terras boas, mas a vida delas não produz aquilo que elas carregam. Eu quero que você entenda que a verdade, ok? A verdade é que eu e você já fomos algumas vezes enganados pela imagem, ou pela aparência, ou pela impressão de que a vida de alguém era de um jeito. Por quê? Porque estava carregando uma coisa. Só que depois a gente descobriu que aquilo ali era só resultado de um lugar bom onde ele passou.
um culto bom que ele foi, um congresso bom que ele participou, uma amostra que ele pegou de um lugar que ele passou por um tempo, mas quando ele abre a boca, aquilo que ele é e não aquilo que ele carrega começa a se revelar. Quando ele abre a boca, aquilo que ele produz e não as amostras que ele pega nos trabalhos de oração pelo Rio de Janeiro, começa a se apresentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, chegou a hora de eu e você começarmos a produzir nossos frutos. Chega dessa vida, meu irmão e minha irmã, de catar fruto bonito em trabalho de oração todo dia. Chega a hora de você começar a ser plantado num lugar, definitivamente produzir uma coisa boa, uma coisa maior do que as amostras que você anda coletando pela vida. Por que é bom? Porque passou num lugar bom. Por que me parece bom? Porque alguém simplesmente anda colado com gente boa. Aí pega uma amostra, joga uma frase no Face. Aí pega uma amostra, faz uma postagem, todo mundo diz, olha como é crente. Mas nada, é uma amostra que ele pegou, colou, copiou. Essa não é a vida que Deus deseja para nenhum de nós aqui. Não é uma vida que precisa sempre estar sendo alimentada por novas amostras, novas pequenas coisas catadas aqui e ali. Chega a hora de você ser plantado num lugar e você dar frutos para a glória de Deus. Quem está me ouvindo na noite desse dia, diga alguma coisa. Oh, glória a Deus. 10 de um lado, 2 de outro, os frutos lá. Quando eles abrem a boca, o que sai de lá, a agressividade não só do seu discurso, mas a agressividade do seu gesto, é um negócio escandaloso, é um negócio tremendo, é um negócio de doer. A Bíblia diz que eles vão tomar uma decisão, inflamar a congregação para apedrejar Josué e Calebe. Por quê? Porque ofenderam eles? Porque falaram contra a honra deles? Não, simplesmente porque Josué e Calebe acreditavam. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Você tem que entender isso. Às vezes a gente subestima demais a força do que é acreditar. Aí alguém está dizendo, poxa, se levantaram contra mim só porque eu disse que acreditava. Só não. Acreditar é uma força muito poderosa. E quando você manifesta aquilo que você acredita, quem não tem gás para poder acompanhar aquilo que você acredita, preferirá as pedras, preferirá a retaliação, preferirá a perseguição. Acreditar, eu e você precisamos começar a entender que vai se intensificar, meu irmão. Vai aumentar a nossa luta pela exposição daquilo que acreditamos. Se você acha que hoje está complicado, vai piorar. Vós sereis odiados por causa do meu nome. Mas Deus me trouxe para te lembrar de uma coisa. Ei, continua acreditando. Só porque você acredita vão te virar as costas. Só porque você acredita você será incompreendido. Só porque acredita poderá ficar isolado por um tempo dentro de um circuito, de um contexto, mas não deixe de acreditar pela força das pressões que são exercidas sobre você. Por quê, pregador? Porque ainda vale a pena acreditar. Oh, glória! 10 de um lado, 2 de outro, e de repente a congregação começa a levantar uma resolução. E qual é a resolução? Vocês não vão acreditar na resolução deles. Constituamos um líder e voltemos para o Egito. Essa é a resolução deles. Constituamos um líder e voltemos para o Egito. E a terra da promessa estava onde? Ali na frente. Constituamos um líder e voltemos para o Egito. Por que é que às vezes a gente fica tão cego e de fato chega a pensar que o caminho de volta é mais curto do que o caminho do avanço? Você precisa entender que voltar sempre será pior do que prosseguir. Prosseguir sempre é a melhor alternativa. Voltar sempre dá mais trabalho e não te leva a lugar nenhum. Por que você não olha para frente e não experimenta avançar? Agora, eu quero que você observe, porque essa resolução, ela tem um impacto, essa resolução, ela é triste, essa resolução é decadente, essa decisão que eles tomaram, é um tipo de decisão que você precisa avaliar comigo essa noite aqui. Olha a decisão.
Olha como a decisão está toda errada do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista divino, está toda errada a resolução. Analise. Constituamos um líder. Primeiro erro da resolução. Porque que povo é esse aqui, gente? É de Deus, não é? Não, vamos de novo. Esse povo aqui é de quem? Esse povo da Bíblia aqui é de quem? Então qual é o primeiro erro da resolução? Olha o que eles disseram. Constituamos um. E quem é que dá os líderes ao povo? Então o primeiro erro da resolução está aqui. E o primeiro erro da resolução está num povo acreditar que a constituição do seu líder emana do povo. Mas a constituição do líder emana de Deus para o povo. Isso é um princípio espiritual. Ah, pastor, mas isso não é democrático. E quem disse para você que Deus é democrático? Nós somos um país que viveu ditadura, há controvérsia, né? Mas, um país que viveu a ditadura, e país que viveu ditadura, as pessoas ficam muito assombradas com qualquer coisa que beire fora do que é democrático. Mas a Bíblia não trata de democracia, a Bíblia trata de teocracia. O que Deus manda, é Ele que manda, o que Ele governa, é Ele que governa, o que Ele estabelece, é Ele que estabelece, não tem votação, não tem fórum, é o que Ele determina. E eu ainda creio que é Deus quem dá líderes ao seu povo. Eu creio nisso. Oh, glória! E o dia que nós perdemos essa perspectiva, nós seremos qualquer coisa menos igreja. Qualquer coisa menos povo de Deus. O dia que perdemos essa fé de que aquele que cuida de nós nos dá líderes para nos guiar. Quando eu perder isso, eu perderei meu senso do que é a igreja. Olha a resolução. Constituamos um líder. Mas tem um outro problema. E voltemos para o Egito. Então esse líder será constituído. Ok? Amém ou não amém? E ele será constituído para fazer uma rota. Rota essa que eles já estabeleceram. Então isso não é liderança. Porque só existe um caso, pelo menos que eu me lembre, onde alguém está à sua frente, porém está indo para onde você quer ir. Um guia turístico. É um guia turístico que vai à sua frente, porém quem decidiu para onde ir foi você. Porque o princípio da liderança não somos nós determinando sobre a jornada, mas é Deus determinando sobre a jornada, confiando a jornada ao líder e eu me submeto à jornada. Aí o glória some essa hora e eu entendo, não fico chateado. Eu super entendo, porque isso mexe com a gente. Isso aperta um cadinho umas coisas que a gente tem, uns negócios nossos. Eu não sei você, mas eu tenho. De repente você não. Isso mexe com a gente, isso prova a gente, isso testa a gente. A submissão a uma jornada que não fui eu que escolhi. A gente está acostumado demais a ditar as regras. A gente está acostumado demais a determinar o roteiro. A gente está determinado demais a dizer, e a gente, depois do Waze, então, nós viramos controladores obcecados do nosso próprio destino. A gente quer saber quanto tempo vai demorar, se tem trânsito, se não tem trânsito, quais são as alternativas melhores. E esse controle de rota pode ser muito bom para os seus caminhos, pode ser bom para você ir para o trabalho, bom para você chegar mais cedo na igreja, mas a sua rota espiritual não foi traçada por você e não pode ser mudada por você. Eu estou pregando para um povo que está entregue à vontade do Senhor, seu Deus. Oh, glória! Isso mexe contigo, isso mexe comigo, isso testa a sua submissão, isso testa a minha submissão. É quando não sou eu que mando, quando não sou eu que determino, quando não sou eu que governo, porque a gente está acostumado a querer interferir em tudo, a gente está acostumado a dar pitaco em tudo, a gente está acostumado a querer corrigir as pessoas o tempo inteiro. Aí a gente chega na igreja e Deus diz para nós: o líder eu dei para você e a rota você também não escolhe, aleluia. O líder eu dei para você e o roteiro também não é você que escolhe. E o que é que você faz? Vai marchando, vai marchando, vai marchando. Ei, se entrega, meu irmão. Eu vim de Deus aqui dizer para alguém: você já tentou por muito tempo ser senhor das tuas próprias rotas, você já tentou tanto tempo controlar tudo e não deu em nada. Está na hora de você soltar o leme e deixar Deus governar o destino da tua história. Aleluia.
constituamos um líder e voltemos para o Egito. Constituamos um líder e voltemos para o Egito. Nessa resolução tão caótica, uma coisa salva. Não é deles e nem é por eles, mas na resolução deles tem uma coisa pelo menos que me alegra. Uma. Qual? Olha a resolução. Constituemos um líder e voltemos para o Egito. Qual era o roteiro? Diga forte, voltar para o Egito. Muito fraco. Qual era o roteiro? Quem era o líder do povo? Moisés. Quem era o líder do povo? Aí agora eles estabeleceram um novo roteiro. E o que eles entenderam? Para esse roteiro, precisaremos de outro líder. Porque para esse roteiro, ele não vai. A pergunta é, você está chegando a ser sondado para alguns roteiros? Porque se você estiver chegando a ser sondado para alguns roteiros, se você chegar a ser telefonado, contatado, especulado, sondado para alguns roteiros, perdoe-me, é sinal que o seu testemunho não alcançou a lisura que deveria. Porque para algumas coisas, só de eu ser sondado, já estou ofendido. Existem coisas que eu e você deveríamos entender que ninguém deveria nem pensar em nos incluir. Moisés construiu um testemunho tão santo e tão digno, que quando foi para voltar em Egito, ninguém pensou em convidá-lo. Então você precisa começar a se alegrar em não fazer parte de algumas listas. Você precisa começar a ficar feliz de não ser convidado para algumas reuniões. Comece a se sentir bendito do Senhor quando tocar o telefone para 10, mas o seu não tocar. É sinal que eles já sabem que para lá você não vai, aquilo você não assina, lá você não entra, naquele esquema você não participa. Eu preciso construir um testemunho que repudie as pessoas de tentarem me colocar em rotas que Deus não participa. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar aqui. Alguém precisa saber que você não vai, você não compra, você não vende, não negocia, não entra, não assina, não participa, não mente. Eles têm que saber isso sobre você. Eles têm que saber. Aleluia! Para algumas coisas você precisa ser incogitável. Eu não sei se essa palavra existe, se não existe eu acabei de inventar agora. Para algumas coisas, você tem que ser uma pessoa que eles não tenham nem coragem de cogitar a sua participação. Aquele pessoal lá precisa saber que para aquele esquema lá nem adianta te ligar. Delébia. Eles têm que saber que se precisam de 10 assinaturas e tem 10 ali no meio e você é um dos 10, então o troço não vai andar porque só vai ter 9. Você não bota a tua assinatura em esquema nenhum, em tramóia nenhuma. Eu estou pregando, pastor, mas isso é um nível de santidade muito elevado. Coisa nenhuma. É o mínimo que um salvo precisa ter, é construir um testemunho que repudie esse tipo de coisa. Oh, glória! Orai, chore, macalaia. Chacoalha alguém do seu lado, diga: eles têm que saber. Fala para eles têm que ter certeza para o tipo de coisa que eles não podem te chamar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glorificado seja o nome do Eterno. Isso é construção de um testemunho. Às vezes eu fico achando engraçado, porque às vezes algumas pessoas ficam assim admiradas, porque todo mundo viu um vídeo. Aí eu fico assim, um cara de bobo, dizendo: mas qual? Cara, mas o vídeo já rolou para todo mundo. Eu falei: não recebi. Eles têm que tirar o teu nome da lista de transmissão. Eles precisam não ousar enviar alguns conteúdos para você.
Eles precisam respeitar o testemunho que você está levantando, a não ser que você não esteja levantando um. A gente começou a se habituar. Ah, mas a informação transita. Ah, mas a informação circula. Todo mundo viu, todo mundo soube. Você não tem que saber. Não tem que ser um absurdo você não ter visto o vídeo que todo mundo viu. E por que não? Porque alguém tem que temer na hora que vê teu nome e dizer: eu não posso expor os olhos de um crente ao conteúdo desse. Pastor, essa mensagem é antiga, mas é a mensagem desta noite. Não podemos chamá-lo, ele não vai. Coloca outra pessoa, que outro nos lidere, que outro vá. Alguém que se rebaixa a esse papel de ser chamado de líder, mas está submetido à vontade do povo. Porque Moisés não vai, ele só cumpre ordens de Deus. Uramancheia. Ele é quadrado, ele é Caxias, ele é chato, ele é ranzinza, mas ele é o crente que o povo recorre quando sabe que precisa da misericórdia de Deus. De repente, a Bíblia diz que 2 posturas vão ser tomadas. 10 estão pegando em pedras. Irmão. Para atirar contra os 2 ali, o Josué e o Caleb, irmão. Mas não pense que o Josué e o Caleb não fizeram nada, não, porque eles fizeram também. O que eles fizeram, pastor? Pegaram pau, pegaram uma dinamite, prepararam um textão. Não. Eles rasgaram suas vestes. E aqui eu queria que você triplicasse a sua atenção para que você começasse a entender o tipo de protesto que o céu leva em conta. Porque tem um monte de coisa que diz respeito aos meus vômitos que eu estou chamando de protesto. Um monte de coisa que diz respeito aos meus desabafos que eu estou chamando de profecia ou de Deus me levantou. A Bíblia está dizendo uma coisa interessantíssima aqui. 2 vão rasgar as suas vestes. E 10 vão pegar em pedras para atacar naqueles 2. Só que o céu vai entrar em defesa. Adivinha de quem? Porque o protesto desses 10 aqui, gente, é muito fácil. Exercer protesto pegando em pedras contra os outros é um tipo de protesto molezinha de se fazer. Agora, o protesto de Josué e Caleb é o protesto que o céu respeita. Não é aquilo que eu faço contra você, porque está escrito que eles rasgaram as suas vestes. Então, quando você quiser chamar a atenção de Deus para algum quadro, experimente rasgar as suas vestes. Não entendi, pregador, eu te explico com todo prazer que eu estou aqui para isso mesmo. É quando você começa a entender que todo gesto que o céu considera como honesto, como franco e como verdadeiro, é o gesto que começa a mexer com você. Porque, meu irmão, o discurso da insatisfação sobre um determinado cenário, manifestado na agressão aos outros, é um discurso que o céu repudia. Se você e eu estamos de verdade incomodados com alguma coisa, então a primeira coisa que eu vou fazer não é contra ninguém e nem sobre ninguém, é sobre mim mesmo. Melhora, pregador, com todo gosto. Eu acho que a igreja brasileira já viveu seus dias de maior fervor, então comece você a orar mais. Mas eu acho que a igreja já foi mais amante da palavra, então venha você mais para a escola dominical. O protesto que o céu respeita não é o que diz respeito ao outro, mas é o que mexe em mim, corta em mim, é na minha rotina, no meu prazer, na minha carne. O céu só chama a atenção do céu, não aquilo que eu faço contra você, mas o que eu estou disposto a cortar em mim. Porque senão, meu irmão, porque senão não produz nada, porque senão não acrescenta em nada, não edifica em nada, é só a roupinha
roupagem do protesto, da indignação, mas na verdade é só o desejo de atingir alguém. Mas lá do outro lado tem dois homens que dizem assim, já que é para a gente dizer que essa situação aqui não nos agrada, já que é para a gente dizer que isso aqui podia estar melhor, vamos começar na gente? Vamos, Josué, vamos, Caleb, vamos. Então a gente não vai rasgar ninguém, a gente não vai tacar em pedra ninguém, e não vai fazer nada contra os outros. Vamos fazer na gente, vamos cortar aqui, vamos mexer na nossa rotina, vamos acordar mais cedo a gente, vamos dormir mais tarde a gente, vamos pegar nós um pouquinho mais na Bíblia, vamos nós ser mais devotados e santos para Deus. Eu estou pregando para um povo aqui que entende que chamar a atenção do céu é possível quando aquilo que eu quero fazer começa por mim. Oh, glória a Deus! Diga para o seu vizinho, que tal começar a revolução por você? Que tal todos os nossos discursos começarem a criar aspectos e contorno de realidade na nossa vida, no nosso dia a dia? Que tal todas as nossas bravatas deixarem de ser bravatas e começarem a ser frutos verdadeiros de uma vida piedosa? Veja, eu já começo a encerrar. A Bíblia diz, 10 de cá, 2 de lá, 10 tem pedras, 2 vestes rasgadas. E a Bíblia diz que a glória... Não, os pentecostais já começaram a aparecer. A glória do Senhor apareceu na congregação. Coisa boa, né, gente? Quem gosta da glória do Senhor aqui, diga amém. Quem gosta quando a glória de Deus vem e enche a congregação, diga aleluia. Só que tem uma questão, meus irmãos. Aqui não é como lá no templo de Salomão. Aqui não é a glória manifestada para encher, consolar, avivar, alegrar. Aqui é a glória manifestada por aquilo que ela não deveria se manifestar. Não para encher, não para animar, não para consolar, mas para frear o gesto de algumas pessoas. Isso me preocupa, isso acende uma luz, porque aí eu começo a entender que muitas vezes a visita da glória de Deus em alguns contextos só é possível porque Deus precisa ir lá para apagar os incêndios da congregação. Eu preciso atrair a glória de Deus pelas razões certas. Eu não posso perder tempo, e eu não posso admitir que Deus tenha que ir lá nos meus contextos, que Deus tenha que enviar sua glória lá nos meus círculos para apaziguar coisas ou para me fazer soltar as pedras. Eu quero que a glória de Deus me visite sempre pela mesma e bendita razão, para me encher, para me consolar, para me avivar e para me animar. Se você pode, levante a sua mão agora o mais alto que você puder. Eu profetizo que nós jamais atrairemos a glória de Deus para nenhum fim senão este: a glória que nos encha, a glória que nos tome, nos levante, nos erga. Esta é a glória que eu quero. Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, eu vou resolver isso aí. E como é que você vai resolver? Eu vou matar todo mundo. No Antigo Testamento era assim, irmão. O cerol era fino. Eu vou matar todo mundo. E aí você vai ficar sem povo, Deus? Não. Eu faço o seguinte: eu começo tudo de novo, através de você. Você vai ser pai de uma nação nova, eu extermino esse povo todo aí, e a gente começa de novo. Aí Moisés para e diz assim: Senhor, faz assim não. Porque se o Senhor agir assim, todas as nações vizinhas vão dizer que o Senhor matou eles porque o Senhor não tinha poder suficiente para levá-los aonde o Senhor prometeu. Eu penso em Deus, eu dizendo: Moisés, me pegar, você não me pegou não, mas que eu gostei dessa oração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa tanto aprender a orar com Moisés. Moisés tinha umas orações tão inteligentes. Olha a oração de Moisés: Senhor, se o Senhor matar todo mundo, vamos sair por aí dizendo que o Senhor matou porque não tinha poder.
Isso não mexe com a vaidade nem com o brilho de Deus. Não, porque Ele não tem vaidade. Agora, Deus vela pela sua palavra, ponto número 1. E pela sua glória. Ele diz, a glória que é minha eu não reparto com ninguém. Ele disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então quando você faz uma oração dessa, você não está mexendo com a vaidade de Deus, sabe porque isso é impossível? Porque Ele não tem vaidade, mas você está evocando o desejo de Deus de velar pela sua palavra e de não repartir a sua glória. Então, aprenda a orar como Moisés orou. Que tal eu e você dobrarmos o joelho em casa hoje e dissemos, Senhor, será para o louvor da tua glória, será para o testemunho de muitos, será para a edificação de muita gente. Vai, Senhor, cumpre a tua palavra para que o teu nome seja glorificado. Ora. Oh, glória a Deus. E Moisés diz, mostra a tua força, Senhor. Isso é interessante, porque Deus está dizendo assim, vou matar todo mundo. Aí alguém olha, ouve Moisés orar, mostra a tua força. Aí alguém pensa que Moisés então está dizendo para Deus fazer o quê? Fazer o quê? Só que Moisés diz, Senhor, mostra a tua força. Por intermédio ou no exercício da tua misericórdia. Isso é fantástico, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Porque você percebe como a nossa mente está condicionada? Deus está dizendo, vou destruir. Aí se você e eu ouvíssemos Moisés orar e dizer, mostra a tua força, a gente ia pensar que Moisés estava dizendo, destrói mesmo, Senhor, mata mesmo. Mas aí ele completa dizendo, no exercício da tua misericórdia. Aí Moisés está explicando para nós e nos ensinando uma coisa sobre a força. Nós estamos aprendendo com Deus algo sobre a força. O exercício da força nem sempre é o exercício da aniquilação. A misericórdia e o gesto de poupar é um gesto de força. A gente pensa que demonstrar superioridade e força é aniquilar, é pisar, é soltar, é falar tudo o que tem que falar. Aprenda com Deus. O forte não é somente aquele que exerce a força esmagando. O forte é aquele que poderia usar a força, mas prefere usar a compaixão. Que tal eu e você na noite desse dia pararmos com essa nossa mentalidade de acreditar que a superioridade ou demonstração da força é esmagando, falando, eu vou falar o que tem que falar, eu vou fazer o que tem que fazer. E Deus dizendo que forte mesmo não é quem pisa, é quem tem força para pisar, mas refreia a sua força no exercício da sua misericórdia. Oh, glória a Deus! O Senhor diz, então, Moisés, então estão decididas duas coisas. A primeira coisa que eu estou decidindo, Moisés, é que estes filhos, os nascidos na peregrinação, aí Deus fala uma coisa fantástica, estes dos quais eles reputavam como vítimas, estes que eles chamaram de presas, está no texto, estes conhecerão a terra. Eu acho maravilhoso porque Deus está dizendo assim, sabe quem vai entrar? Sabe quem vai conhecer a terra? Aqueles que foram reputados como alvos fáceis, como presas fáceis, como aqueles que não sobreviveriam à hostilidade do deserto, eles vão entrar. Aqueles dos quais os supostos maduros, não vai embora, hein? Aqueles dos quais os supostos maduros chamavam de meninos, chamavam de irresponsáveis, e assim, isso é presa, daqui a pouco passa, daqui a pouco o fogo apaga, eles vão entrar. E os que reputavam ser maduros, mas eram duros de coração, não vão conhecer coisa nenhuma da minha terra. O que Deus viu nessa gente? O que Deus viu nessa gente? Algo que eu acho lindo, que eu entendo que não posso perder, nem você pode perder. Coração ensinável. O que Deus viu naqueles nascidos durante a peregrinação? O que Deus viu neles? Capacidade, potencialidade de aprender e de chegar aonde os outros não chegaram pela dureza do coração dos outros.
que acreditavam que tinham maturidade demais, mas tinham apodrecido na fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo carinho, mas com a autoridade do Espírito de Deus essa noite. Não permita que o seu coração se endureça na jornada. Não permita que a hostilidade do deserto endureça o seu coração. Não permita que o acúmulo de demandas da vida tire a sua sensibilidade espiritual, porque essas pessoas serão rejeitadas por Deus. Não sou eu que inventei isso. A Bíblia está recheada de exemplos de que Deus tem terrível dificuldade em lidar com os soberbos, mas Deus exalta os humildes. Eu tenho uma palavra para você na noite desse dia. Alguém pode ter dito que você seria uma presa fácil, que você não sobreviveria muito tempo, mas Deus está olhando para o teu coração, para a tua capacidade de aprender nessa jornada, para a tua capacidade de ser melhorado, aprimorado, restaurado. E a palavra de Deus para você é: eles estão achando que você vai perecer, mas você vai entrar na terra. Glória a Deus. Só que Deus traçou e determinou, selou o destino de ambos usando o mesmo verbo. Para aquela geração que nasceria durante a peregrinação, para Josué e Caleb, Deus disse: eles conhecerão a terra. Conhecerão. O verbo que Deus empregou foi o verbo conhecer. Aí eu penso em Deus agora se virando para todos aqueles de coração duro, os murmuradores, os que acreditavam que eram maduros, eram adultos, eram capazes, mas já tinham há muito tempo pedrificado seus corações. Deus olha para eles e diz assim: vocês também vão conhecer uma coisa. E antes que alguém pudesse ter se animado, porque o verbo conhecer sugere alguma coisa positiva, Deus disse: conhecerão a minha distância. Eu vou dizer para você uma coisa, sem nenhum apelo, em Cristo digo a verdade, não minto. Essa é a coisa mais doída que eu já li na Bíblia. É Deus olhar e dizer assim: eles conhecerão o meu afastamento, conhecerão a minha distância. Aí, em uma hora dessas, alguém para e diz assim: pregador, isso é muito pouco. Deus tinha que matar, Deus tinha que arrancar a cabeça, Deus tinha que deixar eles pobres, miseráveis, Deus tinha que tirar tudo deles. Porque o nosso senso da justiça perfeita, do castigo pleno, é pensar que para Deus fazer isso, Deus precisa tirar coisas das pessoas. Mas o que você precisa entender é que quando Deus quer punir alguém de verdade, Deus não tira nada. Deus se retira. Esse é o verdadeiro temor, o verdadeiro pavor que eu e você deveríamos ter. Não é de perder as coisas que temos, mas de um dia Ele, de repente, olhar para nós e dizer: eu não ando mais com você. Você não vai desfrutar mais da minha companhia. Essa foi a dor que motivou Davi a orar, dizendo: ei, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Eu sinto a autoridade de Deus para te dizer essa noite: saia por estas portas, temendo e tremendo diante da possibilidade, ainda que remota, de viver distante de Deus, porque essa é a pior coisa, a pior experiência que alguém pode ter. Você pode cruzar um deserto, você pode passar no meio do fogo, você pode entrar dentro da água, mas se Ele estiver contigo, você tem tudo o que precisa. Oh, glória. A gente está preocupado com a prosperidade do ímpio. A gente está como Asaf, está preocupado com a prosperidade do ímpio. Por que Deus não tira? Por que ele cresce? Por que ele prospera? Por que ele enriquece? Olha lá, fulano, conhece a vida dele, sei a vida que ele tem. E continua, e está lá, e Deus não tira nada, e Deus não mexe em nada dele. E Deus dizendo assim: tirar coisas? Já me retirei. Que o meu coração e o seu saiam daqui hoje temendo e tremendo por esta hipótese
que Ele decida que nós não andaremos com Ele. Nós vamos ouvir uma palavra. Eu vim pregar para uma igreja que vai ouvir uma palavra. E a palavra é essa: você vai conhecer a terra. E não vai lá sozinho, eu vou colocar você lá dentro. Nós vamos fazer a jornada juntos e vamos ficar juntos lá no final. Levante a sua mão mais alto que você puder e receba essa palavra. Alguém pode estar reputando você por fraco. Alguém pode estar pensando que não vai durar muita coisa. Alguém pode estar pensando que você não vai permanecer na fé. Alguém do alto da sua arrogância e da sua suposta maturidade espiritual pode estar reputando você por menino ou por fraco. Mas assim te diz o Senhor: mantém teu coração ensinável, que eu vou te colocar lá. Alama cheia, fique de pé do seu lugar nessa noite. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu não quero viver distante do Senhor. Eu não posso viver distante do Senhor. Eu já vou fazer o convite para Jesus salvar, porque Ele quer salvar e creio que vai salvar. Mas por favor, se você pode ligar teu pensamento no céu agora, e se você pode entender que há um propósito do Espírito Santo para nós, salvos nele essa noite. Há um propósito para nós. O propósito é esse: anele por essa presença, lute por essa presença, queira essa presença, deseja essa presença. Não se conforme em viver sem essa presença. Ande com Deus, queira Deus, esteja com Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Você não nasceu para andar distante de Deus. Você não nasceu para andar longe do Senhor. Você não nasceu para estar apartado de Deus, divorciado de Deus. As pessoas às quais eu estou me dirigindo agora são pessoas muito importantes. Inclusive elas são tão importantes que você não deveria estar se movendo do seu lugar agora. Eu não sou só o pregador da noite, eu sou um pastor auxiliar dessa igreja. Me permita aqui, meu pastor Odilto, pedir gentilmente às pessoas que estão se movendo agora: não faça isso. Não faça isso. Eu tenho para mim que estas pessoas não são membros da nossa igreja, porque não entenderam ainda que esse momento para nós, como igreja do Senhor Jesus, é um momento intocável. Um momento onde a nossa oração vai ser respondida e gente vai ser salva. Então essa não é a hora de você estar saindo do seu lugar. São 21 horas e 2 minutos. Tem 21 horas. Meu irmão, você está prestando um culto para Deus numa igreja ordeira, numa igreja organizada. Não tem razão nenhuma para isso. Não é esse culto destrambelhado, que não tem hora para nada. Não. Você está participando de um culto ético, racional, em pleno... Opa, me ajude aí, Brasil. Você nasceu para andar ao lado de Deus. Nunca foi desejo do Senhor que você andasse distante dEle. Mas as coisas que você fez, a vida que você escolheu viver, afastaram você de Deus e Deus de você. Eu não posso suavizar essa parte, porque seria indigno. É a Bíblia que diz que são os pecados do homem que fazem separação dele e de Deus. Eu não posso maquiar isso. Eu preciso gentil e carinhosamente lhe dizer: quando você peca, quando você decide viver uma vida de pecado, você decide que não quer a companhia de Deus. Ah, mas eu nunca abri a boca para dizer isso, pregador. Mas não precisa. A Bíblia é um livro de princípios, de leis. Você não precisa abrir a boca para dizer: eu não quero Deus na minha vida. Quando você decide caminhos, alianças, práticas, automaticamente Deus não pode caminhar com você. Mesmo que você nunca tenha aberto a sua boca para dizer: eu não quero andar com Deus. A vida que você vem levando não está permitindo que Deus ande com você. Pastor, isso pode mudar? Pode. Mas para isso mudar, o que precisa acontecer? Primeiro que você precisa saber que para isso mudar, uma coisa já aconteceu. E o que já aconteceu? Uma coisa que você não poderia fazer, eu não poderia fazer e ninguém aqui poderia fazer. Porque nós estávamos sentenciados a viver para sempre distantes de Deus. Isso parecia ser uma coisa que não tinha mais jeito. Até que Deus
entregou, deu seu filho, seu único filho, para morrer uma morte de cruz. E quando ele abriu a sua boca para dizer: está consumado, está acabado, está terminado, está feito, ele deu a você de novo a garantia de uma companhia que você estava perdido e nunca mais poderia ter. Você só precisa lançar mão desse direito, se apropriar desse direito, confessando a Cristo como teu Senhor, porque o caminho é esse, e não fui eu que dei. E a Bíblia que diz: se com tua boca confessares, com teu coração creres. Você precisa começar a andar com Deus a partir de hoje. E você está aí dizendo: você não sabe quem sou eu, pregador. Você não sabe onde eu ando. Você não sabe meu passado. Ei, eu posso não saber, mas aquele que está mandando eu te dizer todas essas coisas, ele sabe da tua vida toda, conhece todos os teus passos, e ele mandou dizer: acredite, com tudo isso, eu ainda estou disposto a te aceitar e te perdoar, e a caminhar com você a partir de hoje, se você quiser viver em novidade de vida. Pregador, eu quero continuar vivendo distante, eu quero continuar sobre essa palavra de afastamento. Você quer? Que pena. Mas se alguém me ouviu esta noite e não quer mais viver afastado de Deus, mas quer fazer uma aliança com Deus hoje, essa igreja não vê a hora de soltar um grito de glória a Deus e de aleluia, um aplauso, quando uma primeira mão for vista levantada no meio dessa multidão. Aonde está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus? Me dê um sinal bem. Alguém já levantou, estou ouvindo palma e glória. Alguém já levantou? Vem agora, deixa o seu lugar, vem agora até o altar. Vem agora até o altar. Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta, Deus tem um caminho, Deus tem uma porta. Vem agora onde você estiver. Vem aqui, tem escada, pode descer a escada. Ajude ele aí, por favor. Você vai vir? Isso. Chega um obreiro lá para ajudar o meu amigo, que ele quer vir aqui. Isso. Glória a Deus. Venha. Onde você estiver, venha. Onde você estiver. Pregador, já andei com Deus. Já fui crente. Já fui salvo. Estava em Portugal esses dias, alegremente servindo a nossa igreja ali em Portugal. Peguei um Uber num dado momento, conversa daqui, conversa de lá. E um camarada, 14 anos na igreja, desviado, depois de 14 anos de crente. Por que você se afastou, meu filho? Porque aqui em Portugal é assim, aqui é assado, o pessoal vem para cá assim, abre igreja por isso, faz isso por aquilo, faz isso por aquilo outro. Falei: rapaz, agora me responda uma coisa simples. Jesus de Nazaré fez o que contra você? Quando foi que Jesus tomou qualquer tipo de atitude que pudesse de desapontar ou de decepcionar? Volte para a igreja. Como é que alguém, depois de servir a Deus tantos anos, apostata da fé? Talvez tenha alguém hoje aqui me ouvindo, que serviu a Deus durante tanto tempo. Nunca alguém poderia imaginar que logo você teria se afastado, fervoroso, andava com a Bíblia o tempo inteiro. Você acha que eu estou jogando conversa fora? Eu estou falando da parte de Deus para alguém aqui, hein? Você que andava com Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro, falava de Jesus o tempo inteiro, fervoroso, alegre, e até comprar pão falando em língua estranha. Quem diria que logo você, né? Quem diria? Só que Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Eu posso restaurar todas as coisas. Volta para o teu lugar agora. Volta. Você que precisa se reconciliar com Jesus agora. Venha. Aonde você estiver. Você que precisa se reconciliar com Jesus e com a igreja. Vem agora. Você que precisa se reconciliar com Jesus. Você está me ouvindo, você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você sabe. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem gente se movendo pelos corredores. O nome do Senhor está sendo glorificado.
O nome do Senhor está sendo glorificado. Meu irmão, é uma batalha espiritual. É uma batalha no mundo espiritual. Você acha que o inferno está alegre? Você acha que Satanás quer perder? Mas o nome do Senhor vai prevalecer e vai ser glorificado na tua vida. Vai. Você é de Jesus. Vou repetir, você é de Jesus. Você não é do baile funk, você não é da droga, você não é da cachaça, você não é da noitada, você não é da prostituição. Você é de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se ponha em posição intercessória pela vida desses queridos que estão conosco.